Olá, quinto ano! Então, hoje a gente vai dar sequência no nosso tema perspectiva, né, na nossa aula de artes. E para hoje, para essa semana, né, na atividade, a gente vai fazer este desenho aqui, tá? Utilizando a perspectiva. Então, observem como ela causa a sensação de profundidade, como se realmente o corredor está se fechando e o bonequinho está lá tentando segurar esse corredor para não se fechar, tá? Eu vou aproximando o desenho na câmera e vocês vão ter a sensação de estar dentro desse corredor. Ó, eu vou afastando, tá? Então, essa é a função da perspectiva, ela dá profundidade ao desenho. Então, a gente vai fazer esse desenho e eu vou estar auxiliando vocês na atividade. Então, aqui, ó. A primeira coisa, fiz a margem da folha no tamanho da régua mesmo, ó. Botei a régua, fiz a margem. Então, aqui, ó. Aqui, no encontro dessas duas linhas, vai ser o nosso ponto de fuga. Como fiz isso? Mais ou menos medi o meio da linha aqui, meio da folha, aqui da margem, e defini a minha linha do horizonte, tá? Aqui, na vertical, eu defini o meu ponto de vista. Então, é nesse local aqui que eu estou observando, no meio. Se eu tivesse colocado mais pra cá, eu estaria observando mais de lado, né? Então, como eu tô aqui no centro, então eu fiz ela aqui no meio. Então, aqui tá o nosso ponto de fuga, no encontro dessas duas linhas retas. Como eu vou fazer? Vamos começar fazendo o quadrado primeiro. Como que eu vou fazer? Eu vou medir um tamanho de 4 centímetros para esse quadrado. Então, eu coloco aqui, ó, a régua, o número 2 vai ficar aqui no ponto de fuga. Então, eu marco aqui o 0 e aqui embaixo o 4. Então, essa vai ser a minha altura desse meu quadrado. Mesma coisa eu vou fazer no comprimento, na largura, aliás. Então, ó, 0 e 4. Então, tenho aqui delimitado o tamanho do meu quadrado. Então, vamos lá. Aqui, eu posiciono a mesma coisa, o 2 ali. E vou riscar aqui, do 0 até o 4. Mesma coisa na parte de cima. Parte de baixo. E a do lado. Tenho aqui o fundo do meu corredor. Agora, eu vou delimitar as laterais. Então, a lateral, ela não vai necessariamente nesse ponto aqui. Ela vai, eu colocando a régua aqui, reto no ponto de fuga e reto no meu vértice do meu quadrado, que é o cantinho do quadrado aqui. Então, vamos lá, ó. Bota ponto de fuga, vértice do meu quadrado, cantinho dele e risco. Eu até vou fazer mais forte, que daí aqui a gente já sabe que é a parte do corredor. Mesma coisa aqui deste lado, ó, ponto de fuga, vértice do meu quadrado e vou até lá na margem, ó. Então, aqui eu já tenho o teto do meu corredor. Agora, eu vou delimitar as paredes laterais e o chão. Então, ó, mesma coisa. Então, aqui eu já tenho a base do meu quadrado. Ah, do meu quadrado não, do meu corredor. Teto, paredes laterais e o chão, tá? Como que eu vou fazer agora para estar fazendo o quadriculado nesse meu corredor? Eu vou medir aqui, ó, uma distância de 1 centímetro para cada pontinho. Então, eu vou dividir ele
Então, eu já tenho o número 2 ali, então eu venho aqui no número 1 e faço um risquinho. Número 3 eu faço um risquinho. Venho aqui, ó, ponto de fuga e faço a linha. Ponto de fuga, risquinho de 1 centímetro, faço outra linha, ó. Então, já tenho a parte de cima, já tá riscada. Vou fazer a mesma coisa dos outros lados, ó. Coloco ali, bem centralizado. Medir 1 centímetro de largura entre elas. Ponto de fuga, linha lateral. Ponto de fuga, linha lateral. Então, aqui já tá pronto, 2 lados. Mesma coisa com as outras 2 partes. Sempre utilizando régua, sempre atento ao ponto de fuga, que é dali que todas as linhas saem. As linhas convergentes, que foi o texto que vocês copiaram na última aula. Tem todos os elementos presentes nesse desenho. Ponto de fuga, linha do horizonte, ponto de vista, linhas convergentes. Agora, vamos para a parte de baixo. Mesma coisa. Mesma coisa, ó. Ponto de fuga, faço o meu corredor aqui. Isso aqui é para fazer vamos pôr assim, os azulejos do meu corredor, né? Que ali é para pintor em xadrez. Desculpa. Então, tem aqui, ó. Agora, como que vamos fazer as outras linhas? As linhas para dar o formato do azulejo. Eu venho aqui, partindo do meu quadrado. Deixa eu fazer desse lado aqui que começa com 0, dá para vocês entenderem melhor. Então, olha aqui, ó. 0, partindo da lateral aqui, na parede lateral. Vou medindo também, ó, 1 centímetro. 2, 3, 4, 5, oxi, 7, 8, 9. Nossa, pronto, tá perdida. Então, eu venho aqui, ó, linha vertical. Estão vendo aqui? Só arrasta pro lado, linha vertical. Ó, todas retas, linha vertical. Ó, eu venho fazendo as minhas linhas verticais para fazer o término dos azulejos. Se ficar um pouco torto, assim, pouca coisa, né? Não tem problema. Agora, se ficar muito torto, aí já não vai dar aquele efeito de profundidade, aquele efeito, né, que a gente viu ali antes. Então, tem que ser tudo muito retinho. Ó, então aqui eu tenho a parede lateral pronta. Vou fazer a outra, tá? Pronto. Fiz as 2 laterais. Lembrando, né, sempre reto. Ó, linha vertical reta conforme o quadrado ali. Para fazer a linha de cima, a gente não vai precisar medir, porque a gente só vai botar a régua aqui, ó, e ligar uma linha à outra. Ó, estão vendo ali? Vou ligar aqui. E assim por diante. Talvez fique um pouquinho torto, né? Mas não tem problema, tá? Porque às vezes até o meu, quando eu faço, não fica muito reto, mas também quase não dá pra perceber.
Então, ó, bem certinho uma linha com a outra. Então, aqui tá a parte de cima do meu corredor. E eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Ó, vou ligar as linhas dos meus azulejos. Ó, esse aqui parece que não tá muito reto. Mas depois eu vejo isso. Depois na hora de pintar quase nem dá pra ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele não ficou tão retinho conforme a margem, mas não tem problema. Aqui eu vou tentar... talvez dar uma ligada aqui no último. Pronto. Então, tá aqui o meu corredor pronto. Então, agora eu vou apagar essas linhas aqui no meio, porque é aqui que eu vou desenhar o meu bonequinho. Então, o bonequinho, ele pode ter o movimento que vocês quiserem. Ele pode estar com as duas mãos pra cima. Aqui eu fiz ele com as duas mãos segurando a parte de cima, uma perna segurando a lateral e uma outra aqui segurando o chão. Mas vocês podem estar fazendo conforme vocês acharem melhor. Pode estar com as duas mãos esticadas, tentando segurar as paredes laterais, as duas pernas aqui no chão. Enfim. Então, como que vocês vão estar fazendo esse boneco? Faça um esqueletinho de boneco palito. Eu acho que isso todo mundo sabe fazer, né? Então, tá. Boneco palito. Vamos ver aqui. Vou botar ele segurando aqui. Uma mão segurando aqui em cima. Opa. Eu vou fazer as duas perninhas pra cá. Então, aqui já tá o esqueletinho do meu boneco. Depois vocês podem estar preenchendo ele. Ó. Aí, vem na linha ali que vocês fizeram e façam o preenchimento. Aqui. Ó. Em volta da linha do boneco palito. Super simples. As perninhas nem precisa fazer do outro lado, só faz de um, né? Ó. Então, tá aqui o meu bonequinho. Nossa, a cabeça quase não aparece. Vou fazer um pouquinho mais forte. Ó. Na hora de pintar, então vocês escolham... Eu fiz de duas cores, mas vocês podem estar escolhendo pintar de uma só, ou então duas também. Pra dar esse sombreado... Eu fiz com o lápis aqui, ó. Com lápis de escrever. Que ele é feito de sombreado, né? Então, mais forte em cima da linha. E depois vem pra cá clareando. E depois eu passei o dedo assim pra ele dar uma esfumaçada. Tá? Mesma coisa aqui no fundo. Passei o dedinho nas laterais. Fiz em todos os cantos aqui do corredor e fiz em volta do quadrado, para dar o sombreado assim, lá no fundo do corredor. Tá bom? Bom trabalho para vocês e aguardo ansiosa os seus trabalhinhos de perspectiva. Beijos!